Olá, povo de Deus, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão Carlos. Estamos hoje nesta oportunidade para ministrar o encerramento da nossa lição do primeiro trimestre de 2020. Estamos aí aguardando os irmãos entrarem para poder participar desse momento de aprendizado e conhecimento. Certo? Estávamos estudando a lição dos jovens, que tem por título Jesus Cristo, o Filho do Homem, Filho de Deus. Uma lição muito proveitosa, com assuntos muito pertinentes, com debates muito interessantes sobre a vida de Jesus. E nessa 13ª lição, nessa 13ª lição, nós vamos estudar um assunto muito interessante, até porque estamos vivendo esse momento de conflito, de incertezas, de tribulações, e falar sobre a segunda vinda de Jesus Cristo é uma grande esperança para nós cristãos. Então, o tema da nossa lição de hoje é justamente esse, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos durante algum período de tempo aí tratando sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Para os irmãos que queiram acompanhar a leitura, abram suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, dos versos 12 ao 19. Os irmãos que já chegaram, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar cada um ricamente. O texto do dia se encontra em Mateus, do capítulo 24, verso 27, que diz assim: Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A síntese diz: pensar sobre as alturas, sobre as últimas coisas, o fim da história e a eternidade deve ser um exercício cotidiano e repleto de esperança para todos aqueles que servem ao Cristo ressuscitado. Vamos fazer a leitura bíblica, repetindo o texto para os irmãos de 1 Coríntios, capítulo 13, dos versos 12 ao 19. A palavra de Deus diz assim: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressuscitação de mortos? E se não há ressuscitação de mortos, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual também não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também
Os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Essa aqui é a palavra de Deus para a meditação nesta manhã. E eu convido você a fechar os seus olhos, a orar comigo nesse momento e pedir que Deus nos dê graça para estudarmos esse assunto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, Pai querido. Obrigado, Senhor, pela oportunidade maravilhosa de estarmos ainda vivos, respirando o fôlego da vida e podendo nesta manhã dada por Ti ministrar este conteúdo que vai falar sobre a vinda do Teu Filho. Deus, nos dê graça, nos dê misericórdia e que Teu Espírito Santo possa estar com cada um que está nesse momento junto comigo e vai poder ver esse vídeo em determinado momento. Meu Deus, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, nos dê graça e misericórdia, pois carecemos. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu preparei aqui um material didático para facilitar aqui a minha apresentação nessa manhã, certo? Então vamos dar início à nossa 13ª lição, a última lição do primeiro trimestre de 2020, que vamos tratar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós teremos aí 3 objetivos nesta manhã. O primeiro é demonstrar a centralidade do conceito de ressurreição para a fé cristã. O segundo é apresentar os pressupostos bíblicos básicos sobre o arrebatamento. E o terceiro é refletir a respeito do nosso estado eterno no céu. Então, durante esses minutos que eu vou estar com os irmãos, nós vamos tratar e tentar alcançar esses 3 objetivos. Os irmãos têm liberdade para perguntar, certo? Não sou conhecedor de tudo, não domino tudo, mas estaremos aqui com alguns recursos para tentar elucidar as dúvidas dos irmãos. Bom, como critério de introdução, nós damos início falando sobre o período que nós estamos vivendo, a conjectura que nós estamos vivendo, pois hoje muitos têm pensado que a igreja é um aplicativo, vamos dizer assim, de negócios espirituais, que você pode, assim quando você está com fome, que pega seu celular, que clica lá no iFood ou no Uber e escolhe o que quer, fala da forma que você vai pagar e espera aquilo chegar na sua porta. Mas nós precisamos entender que a igreja, que Deus não é assim, não funciona dessa maneira. Nós não podemos nos chegar a Deus simplesmente quando nós estamos precisando de alguma coisa. A igreja do Senhor, o corpo de Cristo, ele não é esse aplicativo que somente nas horas de necessidade nós devemos estar com ele conectado. Nós não podemos passar a ser interessados, servos, filhos, crentes interessados em Deus e buscá-lo simplesmente quando nós estivermos padecendo necessidade. É necessário que nós entendamos que o nosso Deus, ele está à nossa disposição, ele está com a sua mão sobre nós para nos proteger, para nos livrar, para nos sustentar. Mas nós não podemos fazer dessa disposição do nosso Deus em buscá-lo simplesmente quando nós bem queremos. É necessário que nós tomemos uma postura de fiel servo, aquele que está a toda disposição de servir e de buscar a Deus. Nós não podemos de maneira alguma nos submeter a essa
disposição que Deus tem para conosco de simplesmente buscarmos quando nós estamos aflitos, quando nós estamos passando por um momento difícil, quando nós estamos precisando. Porque aí nós seremos filhos interesseiros, servos interesseiros, e isso não agrada o coração de Deus. Nós temos visto nessa pandemia muitas pessoas que nunca mais talvez tinham nem orado, talvez nunca mais nem tinham se lembrado de Deus, mas quando viram o perigo da morte iminente, o perigo de ter algum familiar morto, o perigo de ser contagiado, se lança aos pés do Senhor, começa a orar, começa a buscar a Bíblia. E nós precisamos rever se esse intuito de buscar a Deus é um intuito realmente de coração puro, de coração desprendido de interesse, ou é simplesmente mera hipocrisia. Nós devemos lembrar que Deus ele esquadrilha o nosso coração. Nós, seres humanos, nós homens mortais, pecadores, não temos o poder de fazer uma leitura interna, interior, do que a pessoa está procurando. Mas o nosso Deus tem. O nosso Deus, ele esquadrilha os nossos corações e vai além do que os nossos olhos humanos podem ver. Então, se você tem buscado a Deus de forma interesseira, nessa manhã eu te convido a, não só quando você estiver passando por necessidade, mas busque a Deus principalmente para agradecer, para glorificar, para exaltar o seu santo nome. Amém? A igreja ela é um hospital constante de tratamento da nossa alma. A igreja, ela, quando você conhece a Cristo, quando você aceita-o como Senhor e Salvador, quando você reconhece o seu estado de pecaminosidade, você adentra esse hospital e passa a ser tratado dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. Você entra num tratamento intensivo, onde Deus vai começar, através do seu Espírito, transformar os seus pensamentos, o seu caráter, a sua personalidade. Por isso, às vezes as pessoas pensam que na igreja não vai ter problemas. Às vezes as pessoas vão para a igreja e, mas fulano de tal é assim e está na igreja. É porque o irmão está assim e está na igreja. Irmãos, a igreja é esse hospital. Nós vamos ter pessoas de diversos níveis de saúde espiritual. Então, não me causa estranheza uma pessoa dentro da igreja cometer um pecado, cair, porque ela está em tratamento. E assim como na saúde humana, nós temos os nossos momentos de altos e baixos e estamos suscetíveis a qualquer momento pegar uma nova bactéria, pegar um novo vírus, e assim também na saúde espiritual. Por isso que a nossa busca por esse tratamento, ela precisa ser constante e ininterrupta. Ela não pode parar. Somente quando Jesus voltar para nos buscar, que é o que nós estamos estudando hoje, é que esse tratamento se encerrará. Porque aí ele vai nos transformar em um corpo incorruptível. Porque aí ele vai nos dar a oportunidade de sermos perfeitos. Todos aqueles que creem, todos aqueles que são fiéis à sua palavra, receberão esse corpo que não terá mais desejos pecaminosos. Aí pronto, estaremos curados em perfeição. Porém, como eu já falei, ratifico, nesse dia só vai chegar quando Jesus voltar para nos buscar. A promessa do céu, ela vai além de um exagero. Talvez os irmãos entendam e pensem assim, falar de céu é algo exagerado. Talvez, principalmente essa geração que está vindo aí, cheia de conhecimento, cheia de informação, falar de céu seja totalmente exagerado. Mas não é. Ela é algo transcendental, ela é algo que fala diretamente ao seu coração. A certeza que Cristo morreu por nós
fala diretamente aos nossos corações, a ponto de nós acreditarmos em uma vida sem pecaminosidade, uma vida sem tristeza, em uma vida sem dor, que é aquilo que Cristo foi preparar para nós. Então, não é um exagero pensar no céu. E por isso nós estamos aqui estudando sobre o céu. Bom, nós teremos alguns tópicos, né? A nossa lição ela é dividida por tópicos. E o primeiro tópico ele subdivide em 3 tópicos. O primeiro tópico nós vamos tratar sobre a ressurreição e a ascensão de Cristo. E esse tópico está subdividido em a vitória mais importante, a ressurreição como pilar da fé cristã e de volta para casa. Nós vamos estar tratando desses 3 subtópicos. A vitória mais importante. Queridos, o Evangelho, ele tem como na sua centralidade Cristo. E Cristo, de maneira alguma, pode sair do centro do Evangelho. Todas as vezes que nós estivermos olhando qualquer manifestação cristã, onde Cristo não seja o centro, nós devemos tomar mais atenção, mais cuidado e mais cautela. Porque de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus sempre vai deixar Cristo como centro. Nunca o homem vai ser o centro. Nunca o ser humano pecador vai ser o centro. Até quando Adão ainda não tinha cometido pecado, ele não era o centro. Deus era o centro. Então, nós precisamos entender que o centro do cristianismo é Cristo. E sempre será Cristo. Cristo veio, nasceu, viveu durante o período de tempo conosco, com o homem, ensinando o homem como deve viver, como deve proceder, como deve agir para voltar a ter intimidade com o seu Criador. Morre e aí acontece algo sobrenatural. Como ele já tinha prometido para os seus discípulos, ele ressuscita. E essa ressurreição é algo que faz total diferencial da fé cristã em relação às outras religiões. Porque somente Cristo ressuscitou ao 3º dia para voltar a morar com seu Pai. A ressurreição do Filho do Homem é um pilar da nossa fé. Crer que Jesus Cristo ressuscitou é o pilar da nossa fé. Por quê? Porque é quando nós acreditamos na ressurreição de Cristo, é que nós vamos firmar. É quando nós vamos ali realmente, olha, Cristo morreu e ressuscitou. E porque ele ressuscitou, agora eu também posso ressuscitar. Vocês estão entendendo? Acreditar na ressurreição de Cristo é o que vai fundamentar a nossa fé. É o que vai fundamentar a nossa afirmação em ser cristão. Nós não podemos de maneira alguma acreditar em Cristo e não acreditar na sua ressurreição. Sem a ressurreição, tudo perde o sentido. Se nós não acreditamos na ressurreição, é como nós lemos na palavra. É vã a nossa fé. É vã todo o esforço, todo o esforço que nós fazemos. É vã se nós não acreditarmos na ressurreição, toda a nossa peregrinação na igreja, todas as idas nos domingos, nos cultos de doutrina, na EBD. A ressurreição, ela é um pilar fundamental. Não existe acontecimento maior, mais importante do que a ressurreição de Cristo. Ele é um marco, ele é um divisor na fé cristã. Ele é um divisor
na própria palavra de Deus e na história da humanidade. Quando Cristo ressuscita, ele demonstra que ali temos a possibilidade de, junto com eles, ressuscitarmos em um corpo incorruptível. Um corpo totalmente limpo. Um corpo sem total poluição, sem total pecado. Somente através da ressurreição de Cristo é que nós podemos ter o entendimento completo do que vai acontecer. Porque Ele fez. Porque Ele ressuscitou. Então nele nós temos a oportunidade também de ressuscitar. Tópico 2. A ressurreição como pilar da nossa fé. 1 Coríntios 15, dos versos 12 ao 24, é o texto que nós lemos inicialmente. E esse texto ele vai fundamentar. Paulo vai, de forma filosófica, vai nos mostrar que se nós não acreditarmos na ressurreição, nós estamos totalmente equivocados na nossa pregação, na nossa peregrinação, naquilo que nós estamos fazendo para Deus. É necessário, é fundamental, por isso que é um pilar. É fundamental que nós venhamos acreditar na ressurreição de Jesus Cristo. E a palavra de Deus ela é bem clara em que confirmar a ressurreição de Jesus. E o que é mais interessante é que a própria história, quando eu falo da história, a história comum vai ter relatos da ressurreição de Cristo. Pessoas que não são cristãs, historiadores que não são cristãos, que relatam dos fatos que aquele povo que está lá em Atos viu quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus. O que é maravilhoso, porque não só a Bíblia, mas temos vários livros históricos que relatam a ressurreição de Cristo. Aí, como eu já falei, se nós não acreditamos nisso, é inútil a pregação, é inútil nosso testemunho. Probleminha técnico. Então, é inútil tudo que nós fazemos para Cristo se torna inútil se não acreditarmos na sua ressurreição. É uma fé sem utilidade. Por isso nós precisamos acreditar, confiar em Jesus e na sua ressurreição. O centro sempre vai ser Cristo. O centro do Evangelho, o centro da fé do homem sempre tem que ser Jesus Cristo. E ele não mais está morto, pois ele vive e está sentado à destra de Deus. Amém, meus queridos? Paz do Senhor para quem está chegando aí, irmão Carlian, irmão Claudson. Eu que sou teu fã, Claudson. Tu é top demais. Vamos lá. De volta para casa. Como eu falei outrora, nos primeiros capítulos de Atos, vai relatar sobre a ascensão de Jesus Cristo. Ou seja, mostra que não só os discípulos ou não só cristãos viram Jesus subir, mas todos que ali estavam viram Jesus subir ao céu. E isso é tão interessante que parece assim loucura, né? Parece algo que... Não, é história. Parece revista de quadrinhos. Mas a própria palavra de Deus vai dizer que as pessoas que ali estavam ficaram extasiadas. Ficaram perplexas, paralisadas. Ficaram olhando para o céu, vendo o que iria acontecer. Foi necessário vir um anjo e dizer para eles continuarem a viver e fazer e cumprir e praticar tudo aquilo que aquele homem que tinha acabado de subir falou para eles. É algo, não só parece algo surreal, foi algo surreal. Aconteceu. A Bíblia prova, os historiadores provam. As pessoas viram Jesus subir ao céu. Foi um ato público. Lá em Atos, capítulo
capítulo 1, dos versos 2 ao 11, vai relatar como foi maravilhosa a ascensão de Cristo aos céus. E eu imagino, e eu utilizando esse poder que nós temos de utilizar a nossa imaginação, o quão maravilhoso deve ter sido visto Jesus, depois de ter morrido, depois de ter ficado 3 dias ali trancados, subir aos céus para voltar à morada de Deus e cumprir aquilo que ele já tinha falado em João capítulo 14, preparar lugar para nós. O seu retorno, o fato de Jesus ter voltado para o céu, é a prova plena da missão cumprida. Quando Jesus volta ao céu, a promessa está comprovado que tudo o que vinha sido profetizado pelos homens de Deus que se levantaram para falar de Cristo, aconteceu. Foi a prova plena da missão cumprida de Jesus. Ele veio, ele viveu, ele ensinou, ele pregou, ele morre, ele apaga o pecado daqueles que acreditam naquele ato e sobe para voltar a Deus, para preparar um lugar para mim e para você, onde nós vamos morar a eternidade com ele. Tópico 2. Agora o tópico, não é mais subtópico. Esse tópico 2 nós vamos estar falando sobre o arrebatamento da igreja. Arrebatamento, nós vamos falar mais para frente, mas é o ato, quando nós vamos para o original da palavra arrebatar, é arrancar com força, é tirar com força. Então o arrebatamento é justamente isso, é tirar a igreja rápido, com força, de onde ela está. Nós vamos ter nesse tópico 2 subtópicos: os argumentos presentes nos evangelhos em favor do arrebatamento e os pressupostos paulinos em favor do arrebatamento. Mais uma vez dizer para quem está nos assistindo que a qualquer momento os irmãos podem mandar aí as suas perguntas, as suas dúvidas. Se nós soubermos, nós vamos estar tirando-os. Tópico 1. Os argumentos presentes nos evangelhos em favor do arrebatamento. Queridos, o arrebatamento não é algo fantasioso da mente do cristão, não. Quando você vê algum cristão falar sobre arrebatamento, apesar de como vai acontecer, ser algo surreal e às vezes não conseguir entrar na nossa mente, é porque as coisas de Deus elas se discernem justamente no plano espiritual. Apesar de sermos imagem e semelhança de Deus, Deus é muito mais elevado, principalmente hoje na nossa situação de pecadores. O arrebatamento, falar que Deus vai voltar para buscar a sua igreja, para morar no céu, realmente, se nós formos analisar filosoficamente, cientificamente, isso é algo que transcende. É algo que é para alguns inexplicável. Somente um cristão alicerçado na palavra de Deus, acreditando que a palavra de Deus é plena, é verdadeira, é inspirada pelo próprio Deus, para entender que o arrebatamento da igreja é uma realidade. Não é algo que o crente fantasiou. Não é algo que alguém chegou lá e escreveu. Eu tive até a oportunidade de conversar com um jovem essa semana. Começou a cursar direito, né? E aí nós sabemos que o direito tem algumas cadeiras aí que tem aqueles professores que são ateus, que tem aqueles diversas perguntas, questionamentos para provar a inexistência do nosso Deus e provar que algumas das nossas teorias estão erradas. Mas a palavra de Deus ela é tão fiel, ela é tão maravilhosa, que ela mesma se justifica. Eu quero dizer para você que está me ouvindo e que vai me ver nesse vídeo, que nós não precisamos justificar a palavra de Deus.
Nós não precisamos defender a palavra de Deus, porque ela mesma se defende. O que nós precisamos fazer é estudar, estar pronto, aprovado, saber manusear bem a palavra, isso é muito importante, e estar preparado para dar a resposta a todos aqueles que pedem razão da nossa fé. É isso que nós precisamos. Mas nós não precisamos ficar pensando, meu Deus, como é que a palavra de Deus vai responder isso? Ela tem a resposta para tudo. Você só precisa estudar, pedir graça para Deus. E você vai responder todos os questionamentos, certo? Bom, o arrebatamento, ele também, quer queira ou quer não, será um tempo de juízo na terra. Por quê? Porque nós sabemos que aqueles que forem arrebatados, aqueles que forem tirados com força no determinado momento, no dia do Senhor, eles estarão ali recebendo a certeza que foram achados fiéis. Porque a palavra de Deus vai nos garantir que somente vai ser levado por Jesus aqueles que forem encontrados fiéis. Então, aqueles que foram encontrados, sabemos, temos a certeza e a convicção que eles foram fiéis. E quem não foi encontrado infiel, foi encontrado despreparado, passará aí pela tribulação, passará aí por momentos de aflição, que lá no livro de Mateus vai dizer que nunca foram vistos. Então, se o mundo já está com medo do coronavírus, imagine quando aqueles que vão passar pela tribulação viverem, porque vão ser momentos terríveis. As pessoas vão tentar se matar e não vão conseguir, porque, como a própria palavra diz, é tribulação, é um momento de muita dor, de muita aflição. Então, por que é juízo na terra o arrebatamento? Porque naquele momento ali, o Senhor Jesus vai separar a sua noiva, aqueles que forem encontrados perfeitos, dos que não foram. Ok? Mateus capítulo 24, verso 44. Olha como é interessante. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. O destino do bom e do mal servo. Quando se menos esperar, Jesus volta para buscar a sua igreja. E ele vai fazer essa separação, destinando os bons e os maus. Por isso, como eu falei no início da live, não temos como enganar a Deus. O livro de Gálatas vai falar isso. De Deus não se zomba. É impossível nós tentarmos enganar a Deus. Quer dizer, tentar até pode, né? Mas conseguir é algo que não pode acontecer. Deus, ele esquadrilha o teu coração. Deus está vendo quando você dá a oferta, buscando interesse. Deus está vendo quando você faz alguma coisa de bom para se aparecer. Deus, ele analisa tudo isso. Ele esquadrilha o teu coração, ele analisa o teu coração, ele analisa a tua intenção. E todas as vezes que você faz algo para se aparecer, para tomar a glória de Deus, ele está tudo anotando. Tudo está sendo anotado. E aqueles que buscam a glória para o homem, a palavra de Deus vai dizer que terão apenas a glória do homem. Então, queridos, todas as vezes que nós formos fazer alguma coisa, que seja para glorificar o nome de Deus, nunca para exaltação nossa. Como eu falei também outrora, o centro precisa ser Jesus Cristo, a glória precisa ser a Jesus. Deus precisa ser o motivo da nossa existência, da nossa vida, do nosso serviço, do nosso trabalho. Tudo tem que ser para Deus. A palavra de Deus vai pedir que até no trabalho nós venhamos a trabalhar e ser fiel aos nossos patrões como ao Senhor. Tudo para exaltar o nome do nosso Deus. Deus, ele precisa ser o centro da nossa vida em tudo. As nossas ações, tudo tem que ser para a glória do nosso Deus. E no momento certo ele vai vir e vai buscar essas pessoas que de forma fiel, essas pessoas que de forma sincera serviram a ele,
sem intenção de se autoglorificar, sem a intenção de se autopromover através do Evangelho. Por isso que nós vamos ter diversas alertas do nosso próprio Jesus. Olha, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os ventos de doutrina, cuidado com os falsos mestres. Existem muitos por aí, certo? Então nós precisamos ver. Se Cristo está no centro, é verdade. Se tirou Cristo do centro e colocou o homem, cuidado. Muito cuidado, porque aí você pode tropeçar na sua fé, porque aí você pode cometer alguns delitos, certo? Vamos continuar. Tópico 2, subtópico 2. Os pressupostos paulinos em favor do arrebatamento. Paulo fala aos Tessalônicas, Paulo fala de uma forma assim, com tanta propriedade sobre o arrebatamento da igreja. Mas nunca tirou Cristo do centro. Sempre colocou Cristo no centro, porque Cristo é o centro do Evangelho. Cristo é o centro da palavra de Deus. Então nós não podemos tirar Jesus Cristo como o protagonista. O arrebatamento ele é um encontro de Deus com a sua igreja, do Senhor Jesus com a sua noiva. E o protagonista desse encontro é Cristo. Não somos nós que fomos fiéis. Às vezes as pessoas querem inverter, né? Como se nós fôssemos, nós é que não aceitássemos a Cristo, como se nós é que decidíssemos ir para a igreja, ser fiel. Não, não é assim. Cristo é o protagonista de tudo, inclusive do seu encontro com a sua noiva. Foi ele que organizou tudo para esse grande dia. O arrebatamento é o encontro da igreja com Cristo Jesus. E é interessante que Paulo vai falar aos Tessalônicas, né? E todos aqui, a maioria de nós, já perdemos algum ente querido que já dorme, que já está morto, que morreu no Senhor. E aí Paulo ele fala na ordem, uma ordem cronológica, apesar do Apocalipse, do fim de todas as coisas, não ter uma ordem cronológica na Bíblia bem organizada. Tem um texto isolado ali, tem outro texto isolado em outro capítulo, em outro livro. Mas Paulo ele vai falar sobre a ordem de como vai ser a ressuscitação. E ele vai dizer que os que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro. Logo depois nós, os que estamos vivos. E isso ele faz uma alusão a uma palavra, a um evento político daquela época, chamado de parúzia, que é justamente aquele ato que era preparado para as pessoas receberem as pessoas importantes, César, os governadores da época. Então era preparado, as pessoas estavam prontos para receber o Senhor Jesus, para receber aquele político, para receber aquela pessoa importante. E eles ficavam preparados. E eles chamam isso de parúzia. Muito interessante. E assim acontecerá. Os mortos ressuscitarão primeiros e depois nós que estamos em Cristo estaremos prontos para receber o Senhor Jesus no céu de glória. Assim se dará o arrebatamento da igreja, certo? Então Paulo utiliza desse artifício, ele faz esse paralelo com esse evento político que já acontecia naquela época. Ok. Nós estamos chegando aqui já no terceiro tópico, a vida eterna com Cristo Jesus. Subtópico 1, salvos pelo amor de Deus e não pelo medo do inferno. Isso aqui é muito interessante. Subtópico 2, a celebração eterna. Subtópico 3, o regresso ao estado de plenitude. Vamos lá. Salvos pelo amor de Deus e não pelo medo do inferno. Como eu falei no começo, né? Essa lição ela é espetacular. E vai tocar principalmente na ferida de muitos. Eu já falei daqueles que tentam fazer as coisas para se autopromover, para se autoglorificar. Aquelas pessoas que tentam, de qualquer maneira, se colocar
na frente, né? Não, dei não sei quantas cesta básica, não, eu ajudei um mendigo, não, eu estou fazendo isso. Então as pessoas muitas das vezes tentam se autopromover, querendo se aparecer, né? E hoje com essa questão de tudo ser filmado e tudo poder mostrar, então as pessoas fazem mesmo, tiram lá 200, 150. Não estou julgando ninguém, mas nós sabemos que no meio dos bons existem os maus. E tem sim pessoas que tentam se autopromover e tirar a glória de Deus. E quando se trata de céu e inferno, muitas pessoas também fazem isso. Como? Queridos, muitas das vezes as pessoas vivem a sua vida que nem a música, deixando a vida levar eles. Estudam, trabalham, namoram, casam, que nem na época de Noé, né? Comem, se casam, dão-se em casamento e vivem a sua vida normal, sem pensar em Deus, sem acreditar em Cristo, de forma, como eu posso dizer, sem responsabilidade nenhuma. Mas todas as vezes que essa pessoa se coloca em paralelo com a morte, ou ela está prestes a morrer, ou ela já morreu, todos unanimamente querem ir para o céu. Porque entende-se que foi o certo, foi ensinado que o céu é um lugar bom. E sim, o céu é um lugar maravilhoso, o céu é um lugar ótimo. Um céu é o melhor lugar para o homem morar. Não tem dor, não tem doença, não tem tristeza, não tem aflição. No céu só teremos alegria. Porém, nós precisamos entender que para alcançar o céu, não é de qualquer jeito. O céu, para ser alcançado, ele precisa passar por algumas etapas. E uma delas é acreditar em Cristo Jesus. É acreditar na sua É acreditar na sua ressurreição. É acreditar que Cristo é o Filho de Deus. E nós não só acreditar nisso, porque as pessoas viram e dizem assim, eu acredito. Não, eu acredito. É dessa forma mesmo e tal. Mas a partir do momento que você acredita, você é selado com o Espírito Santo. E esse Espírito começa a trazer em você uma transformação de vida. Esse Espírito passa a mudar a sua vida. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que depois de Cristo nós somos uma nova criatura. Que depois de Cristo nós nascemos de novo. Por quê? Porque nós vamos morrer para essa pessoa que estava vivendo essa vida deliberadamente, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma precaução. E nós agora partimos do princípio que o Espírito Santo começa a fazermos nós vivermos de acordo com a vontade de Deus. Não só adianta acreditar, não só adianta dizer, não, Jesus é o Filho de Deus, assim, ótimo, esse é o princípio. Depois o Espírito vem, habita em você e começa a transformar o seu falar, o seu vestir, o seu proceder, o seu pensar. Tudo vai mudar, tudo se faz novo, tudo é renovado com a mente de Cristo agora. Você deixa de viver com a sua mente, olhando simplesmente para o agora, olhando simplesmente para o hoje, olhando simplesmente para a matéria, e passa a viver olhando para os altos, pensando em Cristo, buscando e esperando o céu. Por isso que nem todos aqueles que acreditam vão para o céu. Porque no céu é necessário, para ir para o céu, ser encontrado fiel. Fiel ao quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus ela vai nos orientar, ela vai nos mostrar como nós devemos agir, andar, proceder. Se nós não formos fiéis à palavra de Deus, nós não estaremos prontos para ir morar no céu. Então, como eu falei no início, o céu, a igreja, é um hospital. E nesse hospital precisa haver um relacionamento de nós, que somos os doentes, com o médico, que é o Senhor Jesus. E esse relacionamento ele não pode ser em determinados momentos.
Não pode ser só quando nós estamos vivendo uma pandemia. Não podemos viver esse relacionamento simplesmente quando nós estamos doentes, mortos. Esse relacionamento não pode ser somente quando nós queremos. Ah, não, agora eu vou lá no hospital pegar um remédio. Ah, não, agora eu vou fazer isso. Ah, não, agora eu vou ajudar aqui. Não é só quando você quer. Esse relacionamento ele precisa ser contínuo, constante. Porque a qualquer momento nós podemos chegar no fim. A qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar. E a qualquer momento nós podemos morrer. O fim ele pode chegar de duas maneiras. Ele pode chegar no dia do Senhor para ele buscar a sua igreja e nós podemos morrer e pronto. Uma vez mortos, nós não pensamos mais, nós não podemos mais nos arrepender e aí não podemos mais chegar a ser encontrados prontos para ir morar no céu. Por isso a necessidade de nós estarmos alerta, de nós estarmos vigilantes e não buscar o céu com medo de ir para o inferno. Essa iniciativa, esse medo desesperador do inferno não deve ser a primícia ou o combustível que vai me fazer querer ir para o céu. É o contrário. É entender o que Cristo fez por nós. É entender o amor de Deus pela humanidade a ponto de entregar o seu Filho para morrer por todos. Isso tem que ser o motivo de nós querermos irmos para o céu. O fato de Jesus ter morrido por nós tem que ser o meu maior desejo de buscar o céu. Por isso, o cristão precisa ser fiel aos mandamentos de Deus. Aquilo que está escrito na sua palavra. Aquilo que são as ordenanças, o norte, a bússola do cristão é a palavra. Nós precisamos querer ir para o céu pelo que Cristo fez por nós e não com medo de ir para o inferno. Esse medo de ir para o inferno não pode te motivar a ir para o céu. Não é assim que funciona. Ok? Vivemos em um meio egoísta e imediatista. As pessoas só querem pensar nelas mesmas. As pessoas querem tudo pro agora, pro hoje. Não, se atrasou aqui 30 minutos, não tá errado e acabou. Não é assim. Não é assim que funciona. Dá uma pausazinha, deixa eu ler esse comentário aqui. Nós como cristãos temos que entender que não servimos a Deus na sua obra, como que por obrigação para sermos salvos. Servimos porque amamos a Deus, seu Filho e sua palavra, ou seja, por amor. Isso, irmão André, muito bem. Nós devemos servir a Deus, nos entregar a Deus pelo amor. É o que nós estamos acabando de tocar nesse assunto. O medo de ir para o inferno, ele não pode me motivar a ir para o céu. Eu tenho que ter o desejo do céu, o capacete da salvação, a certeza da salvação, a certeza da segunda vinda de Jesus, que é para buscar a sua igreja e aqueles que forem fiéis à sua palavra. Esse sim deve ser a minha motivação. Eu querer buscar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez por mim, pelo amor. Aí sim eu sirvo a Deus, aí sim eu consigo ajudar o meu próximo, amar o meu próximo, inclusive os meus inimigos. Amém? Sobre o egoísmo e o imediatismo. Nós estamos aí no embate político, né? Entre a saúde e a economia, e as pessoas têm suas diversas opiniões, mas eu peço que você reflita um pouco. Pare e pense um pouquinho. Saia desse plano como se você não tivesse aí para pegar o coronavírus, nem para morrer de fome. Mas perceba como as pessoas elas pensam mais nelas mesmas do que nos outros. Porque quem está pensando em não morrer de fome está pensando em si, não está pensando naqueles que podem pegar a doença pela propagação.
E aqueles que estão querendo se resguardar, cuidar da doença, não estão pensando nas pessoas que vão morrer de fome. São pessoas que também podem morrer. Eu sei que o assunto ele é muito grande. Ele é para nós ficar sendo conversado, debatido aí por muito tempo. É preciso ter muito equilíbrio e eu peço aqui que nós venhamos orar pelas nossas autoridades, porque realmente é um momento muito delicado. Mas não vamos entrar no mérito. Eu só estou utilizando esse exemplo para nós analisarmos como as pessoas são egoístas hoje. Diversas vezes eu já olhei na internet vídeos de pessoas querendo simplesmente massagear o seu ego, querendo palavras reconfortantes, querendo aquele tapinha nas costas. O mundo hoje ele é egoísta, ele só pensa em si. Se eu não tiver nenhum ganho, se eu não ganhar nada, não vale. E aí eu quero te dizer que o evangelho não é isso. O evangelho não é refém. O evangelho não é refém de nós. O evangelho é Cristo. Cristo é o primeiro, Cristo é o único, Cristo é o todo-poderoso, Cristo é soberano. Então só Ele deve honra, só a Ele glória, só a Ele louvor. Jesus Cristo, Ele é o centro. Então nós não podemos, de forma alguma, aparecer mais do que Cristo. Nós de forma alguma podemos nos mostrar mais do que Cristo. A glória sempre vai ser de Jesus. E por causa desse imediatismo, por causa desse egoísmo, esqueceram-se do céu. Enquanto nós estamos jovens, fortes, saudáveis, regozijando da nossa alegria, da nossa vida, estamos na balada, estamos passeando, curtindo a vida, nós acabamos esquecendo do céu. Nós olhamos só para nós mesmos. Nós ficamos só no nosso mundo. Ah, é o meu diploma que é importante. Não, agora é o meu trabalho que é importante. Não, agora é o meu casamento que é importante. Nós encontramos tempo para tudo. Para tudo. Tudo tem o seu tempo ali, né? Ah, tem que estudar para o concurso porque tem que isso, tem que aquilo. E nós esquecemos do céu. Por isso que é interessante lembrar que a palavra de Deus vai colocar como a nossa armadura, a armadura do cristão, o capacete da salvação. O capacete que fica na cabeça, os pensamentos, os desejos. A salvação daquilo que está no alto. Jesus pede que nós estejamos a todo instante pensando no alto. Vivendo aqui, estudando, trabalhando, se divertindo. Não é proibido fazer isso. Mas pensando no alto. O foco sempre vai ser o alto. O foco sempre vai ser o nosso Deus. O materialismo, os bens materiais, a condição financeira boa, ela nos torna pessoas medíocres. Ela nos torna pessoas que podem fazer o melhor, mas não fazem. Porque querem simplesmente o carro do ano, porque querem simplesmente uma casa boa, porque querem simplesmente um emprego bom, porque querem simplesmente se formar. E isso nos torna medíocres, porque nós podemos dar muito mais. Nós podemos sim conciliar um emprego com Cristo. Nós podemos sim conciliar a nossa faculdade com Cristo. Nós podemos sim conciliar a nossa diversão com Cristo. É algo que nós podemos fazer. Nós não fazemos por quê? Porque somos medíocres. Porque nos contentamos com aquilo que é material. E nós precisamos entender que Cristo merece. Ele não precisa, ele merece todo o nosso esforço. Porque o que ele fez por nós, o que ele padeceu por nós, o que ele teve que sentir na pele por amor de nós, para nos dar a oportunidade de estarmos vivos e outra, de ir morar no céu com ele, ele merece. Ele merece. Ele merece muito mais. Deixa eu ler esse comentário aqui do meu amigo Michel, amigo de escola. Deus te abençoe, queridos. Na vida que vivemos, tudo que fizermos de bom ao próximo, a primeira pessoa que deve aparecer à frente disso tudo que fizermos é Cristo. Temos que ser sempre a ferramenta nas mãos dele. É isso, meu querido.
Nós somos simplesmente uma ferramenta. A ferramenta, ela não funciona sozinha. O alicate, ele não aperta sozinho, o martelo, ele não bate sozinho, a chave, ela não gira sozinha. Precisa de alguém. E quem é esse alguém? Deus. Nós somos simplesmente essas ferramentas. Nós não podemos fazer nada só, nós não conseguimos fazer nada só. Se nós fizermos alguma coisa de bom, foi porque Deus nos usou para fazer esse algo de bom. Então, de quem é a glória? É da ferramenta? Não, foi de quem fez. Quem fez? E quem fez foi Deus. E então quem merece a glória é Deus. Nós não conseguimos fazer nada de bom se não vier da parte de Deus. Ok? Então, salvos pelo amor de Deus e não pelo medo do inferno. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O ABC da graça, o ABC da salvação. Acredite no amor de Deus por você. Jesus te ama e ele morreu na cruz para te dar a oportunidade de viver a eternidade ao lado dele. Mas para isso você precisa crer, para isso você precisa estar alinhado fielmente à sua palavra. Ok? Então nós precisamos estar fiéis à palavra de Deus a todo tempo, a todo instante. Subtópico 2. A celebração eterna. Queridos, a eternidade vai ser uma celebração sem fim. Por isso que é eterno, né? A todo tempo nós vamos estar glorificando a Deus, exaltando a Deus, lembrando das coisas boas que Deus fez por nós, exaltando, magnificando o seu nome. Queridos, a eternidade é algo surreal, maravilhoso, esplendoroso. O desejo do verdadeiro cristão é justamente viver a eternidade com Deus. Por isso que Paulo vai dizer, olha, a minha morte com Cristo é lucro. Queridos, o que mais nós vamos querer, o que nós mais vamos exigir? Se nós já estamos com Cristo, morrer para nós é lucro. Se vai ser do coronavírus, se vai ser de outra doença, se vai ser de uma morte repentina. Querido, se você morreu com Cristo, há alegria, porque nós vamos morar no céu. O cristão, ele de forma alguma deve temer a morte. É claro que ninguém vai se suicidar, né? Não é esse sentido, mas o cristão ele não deve ficar apavorado com a morte. Não pode de forma alguma, porque nós vamos morar com Jesus, nós vamos morar com Deus. Então não precisa ficar atemorizado, não precisa ficar atribulado, não precisa perder a estabilidade emocional. Por isso que João vai escrever, ó, não se turbe o vosso coração. Não fique atribulado, não perca a paz. Nós precisamos olhar para o céu. Nós precisamos ter o céu como o nosso alvo, como o nosso maior objetivo. É o céu. É morar com Cristo. Então isso é motivo de alegria. Certo? Então nós não precisamos ficar desesperados, porque nós vamos estar morando no céu, onde vai haver uma eterna celebração a Deus, um culto a Deus que não vai ter fim. Amém? E nós vamos ter no céu plena consciência dos atos bons. Às vezes as pessoas pensam que nós vamos ficar vegetando no céu, né? Que nós vamos ficar inertes no céu. Não, nós vamos ter consciência somente das coisas boas. No céu não vai entrar tristeza, no céu não vai entrar raiva, no céu não vai entrar inveja. Não vai ter esse tipo de sentimento. Mas os sentimentos bons daquilo que Cristo fez por nós, em nós, por nós e em nós, vai ser lembrado e vai ser celebrado para glorificar ainda mais o nome do nosso Senhor Jesus. Tudo aquilo que nós fizemos de bom, através dele, por meio dele, para ele, vai ser lembrado no céu. Ok? A eternidade é um ato de redenção do